primeiro, desconstruir o racismo, impossibilitar os achismos que se constroem juntamente com os termos pejorativos sobre a religiosidade e possibilitar que outras pessoas entendam como que é essa vivência que é uma filosofia de vida. Meu nome é Robson de Brito, sou jornalista, letrista de formação, mestre interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, natural de São Paulo, mas já morei no Rio Grande do Sul, na Bahia e agora estou em Minas Gerais. A minha contribuição com o coletivo e o grupo foi literalmente de produzir esse material que tanto é uma fonte bibliográfica como uma fonte literária. Eu aprofundei algumas pesquisas a partir da minha vivência pessoal para a produção deste livro. O coletivo Escrevivências do Axé foi uma necessidade que eu senti para amplificar ainda mais a atuação do livro. Por ele tratar de uma vivência de terreiro, nós sabemos que o terreiro, um povo de axé, ele é constituído pela comunidade. Então eu senti a necessidade de transformar esse livro também num princípio coletivo e de comunidade. Então eu convidei a Paula, a Janaína, o Gabriel e o Gustavo para contribuir comigo nesta obra, aprofundar nas pesquisas e transformar ele numa linguagem que fosse mais acessível e tivesse uma reverberação, talvez, no sentido de comunidade. O título que nós utilizamos para o coletivo, Escrevivências do Axé, veio literalmente da potência do axé que a obra tenta representar, mas os princípios teóricos e de ideias de Conceição Evaristo sobre a questão da escrevivência, que é você relatar sobre o seu cotidiano para o seu igual, através de você e da sua vivência. Que eu acredito que o livro é bem isso. A minha inspiração para a criação da narrativa Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé, uma Senhora da Garrafa, veio primeiro da indignação. Eu sou órfão de pais muito jovem e fui mandado para um colégio protestante no interior de São Paulo, e lá eu tive um contato muito íntimo com a literatura e a mitologia grega, e havia muito uma comparação com o que na mitologia grega e a religiosidade judaica cristã, as proximidades. E eu sempre questionava os meus professores por que havia também essa proximidade com as religiões de matriz africana e com a sua mitologia. Saindo do ensino médio, eu resolvi aprofundar essas pesquisas, que foi o que levou hoje a minha produção de mestrado, que é o comparativo entre os mitos gregos e os africanos. Mas ainda não era suficiente, então eu percebi que eu precisava trazer mais elementos que contribuísse para a sociedade perceber que havia algo ali muito próximo e que era necessário investigar, porque não há uma pureza no sentido da mitologia grega, da mesma forma que não há uma pureza quando nós, brasileiros, olhamos para a mitologia africana, já que os povos oriundos da África, que vieram em situação de escravidão, cada um trouxe da sua localidade, do seu território, os seus mitos, os seus orixás, e aqui nós formamos isso que chamamos, por exemplo, de candomblé, que nada mais é do que a união das nações. Então, a partir desses elementos, eu senti a necessidade de aprofundar numa pesquisa sobre isso. E transformar em literatura é trazer estas visões de uma forma mais suave, mais apreciável para a pessoa que desejar ter esse contato. Então a principal inspiração foi entender primeiro o que são os orixás, de fato,
né, entender como que se dá essa energia que ao mesmo tempo é animista, é da natureza, mas é uma representação de homens, é uma representação espiritual, é algo que nos conecta como seres humanos e também como seres ligados à natureza. Então o princípio foi isso, uma confluência de vários saberes que eu busquei interligar através dessa narrativa. E aí, é claro, eu dei uma romanceada, botei um realismo fantástico, um pouco de romance, de drama. O objetivo principal do Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, A Senhora da Garrafa, é primeiro contribuir contra o preconceito com as religiões de matriz africana. Possibilitar que pessoas que não têm esse contato com a religiosidade, com o terreiro, com o povo de Ilê, entender um pouco como que se dá isso. Obviamente que no romance há um certo realismo fantástico, mas a essência de comunidade, a essência de irmandade que há nos terreiros, nós tentamos transportar para a narrativa. Então é literalmente, primeiro, desconstruir o racismo, impossibilitar os achismos que se constrói juntamente com os termos pejorativos sobre a religiosidade e possibilitar que outras pessoas entendam como que é essa vivência, que é uma filosofia de vida, mesmo porque estamos falando das religiões, não há uma apenas. Nós temos o candomblé, nós temos a umbanda, temos o tambor de crioula, temos os caboclos, então é uma confluência de saberes que nós buscamos apresentar dentro desta obra, claro, neste momento, focado no candomblé, focado na narrativa do cotidiano de uma família e do estilo de vida que se segue. Então é uma possibilidade de quem não conhece ter esse primeiro contato, esse conhecimento. Além, é claro, daqueles que já têm o contato, ter o prazer de ter uma leitura falando da sua vivência. Porque eu acredito que toda vez quando nós nos voltamos para uma obra de arte, seja ela literária, musical ou fílmica, nós buscamos um referencial dentro da nossa realidade. E o povo de terreiro, eu vejo que ele é muito carente dessas artes que conversam com a religiosidade, que conversam com o mundo mítico dos orixás. Oxalá que os grandes movimentos que nós temos visto hoje sobre a inserção dessa temática dentro das artes possa aumentar cada vez mais e ter um pé de igualdade com outras, como nós vemos na judaica cristã. Eu diria para uma pessoa preta que fosse ler o meu livro, primeiro, que se ela for das religiões de matriz africana, ela se delicie com o livro, que ela possa identificar um pouco da sua vivência, do compartilhamento, do axé que comungue em mim, que comungue nela. Agora, para uma pessoa preta que não for da religião de matriz africana, for de qualquer outra denominação religiosa e tiver contato com o livro, aproveitar este livro como uma possibilidade de conhecer esta religiosidade, esta forma de religiosidade. Não no sentido de conhecer para aceitar, para abraçar essa denominação, não. Para que ela saiba como que é, para toda vez quando ela vê de forma preconceituosa ser tratado essa religiosidade, ela perceber que aquilo é um ato de racismo, é um ato de preconceito religioso. Para aquelas pessoas que não se identificam como pretas, que ela veja isso também como uma possibilidade de entender esse outro universo preto que há no nosso país. As religiões de matriz africana, ela é literária, ela dança essa narrativa dos mitos, ela canta essas narrativas dos orixás. Então, nós já temos isso, e eu falo nós, conversando com todos aqueles que são das religiões de matriz africana, já temos isso em nós. A nossa conversa, o próprio recuperar dos dialetos, né, seja ele Banto, Jeje, Angola, Yorubá, são narrativas que se contam através da ancestralidade. Então, para aquele que não se identifica como preto, permita conhecer
essa ancestralidade que também comunga e ajudou muito a construir o Brasil e o brasileiro. Assim como o movimento negro, quanto a sociedade preta do nosso país, não é uma unidade. Nós somos feitos de pessoas, pessoas com qualidades, com defeitos, com várias propriedades. O universo da religiosidade afro-brasileira também ele é múltiplo. É por isso que neste livro a gente não optou em tratar sobre um ramo da religião de matriz africana. Por exemplo, tratar apenas da nação de Angola, tratar apenas da nação de Jeje, entre outros. Mas buscamos trazer elementos que conversam com cada um desses ramos das religiões de matriz africanas. Então, por isso, por essa multiplicidade, assim como os orixás, que são múltiplos, assim como a natureza, que é múltipla, assim como o ser humano, que é múltiplo, que você, que essa pessoa possa olhar esse livro e construir esse novo saber, essa possibilidade de conhecer essa nova realidade brasileira. Para qualquer pessoa que tiver contato com esse livro, eu gostaria que você soubesse que você está recebendo uma obra que foi gerada com muita atenção, muito carinho, uma profunda pesquisa e uma união de pessoas que tentou trazer uma mensagem que, principalmente em relação ao racismo e às religiões de matriz africana. Que ele possa ser a possibilidade de nós termos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acessível para todas as profissões de fé, assim como prega a Constituição brasileira.